Esses dias eu tava vendo um filme, Soul, da Pixar, e o sonho do cara era, tipo, tocar numa banda de jazz famosa e tal. E aí, quando ele consegue a oportunidade, ele morre. É por isso que o nome do filme é Soul, porque ele vira uma alma, né? E spoiler do filme, ele consegue voltar pra Terra e toca na banda. E ele, caraca, isso aqui é inacreditável, eu tô aqui na banda e tal, não sei o quê. E aí acaba o show. E ele fica, nossa, realizei meu sonho, não sei o que lá. E ele fala com a mulher, que é a dona da banda. E a mulher, então, amanhã é a mesma coisa, né? Aí ele, tipo, o quê? Tá começando mais um episódio do Oitavo Fundamento, podcast de desenhistas para desenhistas. Nesse episódio a gente vai falar sobre estagnação no desenho, como é que isso acontece, se acontece, como sair disso daí, como que a gente lida com essa situação. Eu sou o Ricardo, professor de desenho, e aqui comigo tem o Ian, Akira e Douglas, por favor, se apresentem. Eu sou a Akira e eu sempre tô entrando e saindo de um platô. Eu sou o Douglas e quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora ao seu dia. Eu sou o Ian, desenhista desencontrado, psicólogo, e nem tudo dá pra se medir com uma régua. Olha aí, Agora, boa. Ricardo, então, sobre isso eu tenho uma pergunta. Sobre essa sensação de estar se sentindo estagnado no desenho, estar sempre no mesmo patamar, sabe, não consegue evoluir apesar de estar estudando todo dia. Você acha que é normal estar estagnado? E, assim, por que ocorre essas coisas, sabe, esses platôs? Uhum. Eu acho que é totalmente normal. Eu tenho meus platôs também, mas tem acho que 2 pontos aí pra gente discutir, que inclusive pode ser aí a grande discussão do episódio. Acho que tem o platô, né, ou estagnação que realmente ocorre quando você não sabe o que está fazendo, você não está estudando da melhor maneira, praticando da melhor maneira, e aí você estagna, de fato, literal e real. E tem talvez o platô mental, assim, uma ideia de que você estagnou, mas que talvez não seja verdadeira. É só uma falsa sensação de que você estagnou. Então, é interessante a gente, nesse episódio, talvez separar isso, assim, porque realmente existe essas duas separações aí pra mim. Então, e acho que o que mais acontece, talvez não mais o que mais acontece, mas acontece a estagnação por não saber estudar, mas depois que você começa a estudar, você vê os fundamentos e tudo mais, você vai às vezes sentir de novo que você estagnou. Mas aí pode ser uma falsa percepção, né? Pode ser alguma questão interna ali que você não está vendo o todo ali da sua obra, né? Num espaço de tempo, e aí você não consegue medir de fato, né? Uma lente ali que está suja, está distorcida, e aí você acaba não percebendo a sua evolução. Inclusive, por ironia, né? Eu tava pensando sobre isso da minha própria arte hoje, assim, né? Não tinha nem lembrado do episódio que o tema ia ser esse, mas eu fiquei pensando assim, caramba, às vezes eu fico assim, né? Tipo, nossa, minha arte não evolui, não tá bom o suficiente. Mas aí eu olhei assim, pensei, cara, há 1 ano atrás eu não conseguia fazer o que eu faço hoje, assim. Antes eu não fazia cenário, antes eu não desenhava o corpo inteiro, eu não desenhava em poses dinâmicas, e hoje eu consigo. Então, é engraçado, assim, como a gente esquece isso, assim, né? Que, pô, eu não tô satisfeito com minha arte porque eu tô fazendo algo que tá fora da minha zona de conforto hoje em dia, assim. Aí, há 1 ano atrás eu nunca conseguiria fazer isso, assim. Então, é louco como tem essa disparidade, né? Mental de percepção, né? Então, a gente tá sempre insatisfeito, mas a nossa arte continua evoluindo. E aí rola esse desequilíbrio, né? Entre a técnica e a percepção, que a gente pode explorar um pouco mais e perceber isso, ver se todo mundo sente esse problema aí. É engraçado os artistas terem um montão de problema com a percepção, né? Irônico, né? Que é justamente que você sempre tá trabalhando. Então, mas é isso que é doido, né? Que até o próprio nome do podcast é um pouco sobre isso, né? Do oitavo fundamento, que é aquele que a gente não aplica no papel, né? É um que a gente trabalha internamente. Então, a gente trabalha muito no papel e esquece
aqui, né, da ferramenta principal, que é a mente, né? Então, interessante explorar isso. Eu vi que tem duas vertentes dessa sensação de estagnação, mas, assim, vamos explorar mais como que você identifica em qual vertente você tá, sabe? Tipo, porque querendo ou não, eu acho que quem tá sentindo isso é porque tá estudando, assim, minimamente, né? Porque quem não tá estudando, aí fica meio que claro, né? Porque não tá estagnado. Porque simplesmente não tá desenhando, é claro. Mas muitas das pessoas, assim, que até mesmo eu, quando sentia, eu tava estudando e tava me sentindo, sabe, no platô. E Uhum. como que eu faço, assim, pra ver se eu tô em uma vertente ou na outra? Certo. Vamos começar do começo, assim. Acho que tem gente que... vamos lá. Tem a galera que não pratica da melhor maneira, né? Que não tem um método, que não sabe que existe fundamentos, e aí não tá evoluindo. Realmente tá dando passos muito pequenos. Tá crescendo ali, tá melhorando a capacidade de observação, mas não tá evoluindo tanto quanto poderia. Que é aquilo, né? Eu vejo um monte de gente falando assim, desenho há 5 anos, ou desde que eu me conheço por gente. É a frase que eu mais ouço. Só que você vai ver o desenho da pessoa, tipo, pô, se você se desenha, sei lá, 10 anos, né? Desde que você conhece por gente, ou 15 anos, cara, não é compatível, né? Então, a arte com o que você tá falando que desenha, de tempo. Então, nesse sentido, essas pessoas estagnam por falta de um método de estudo, das técnicas corretas. Então, tem esse fato aí, né? Esse ponto, né? Que é a estagnação por falta de conhecimento. Aí tem o fator quando você tá estudando os fundamentos e você estagna. Mas eu acho que pode, né, tem vários fatores aí também. Pode ser que a maneira, o ritmo que você está estudando não seja adequado, né? Você está, sei lá, ficando ali rodando lâmpada no mesmo lugar, na mesma técnica, quando você deveria talvez avançar para juntar duas peças ali, né? Dois temas, dois conhecimentos diferentes para criar algo maior, né? Um conceito maior de desenho, um entendimento maior de desenho, e você fica ali parado. Então, ou seja, você fica estagnado em questão de evolução, de exploração de técnicas, de conceitos, ou você avança demais, aí ele quer ver um monte de coisa ao mesmo tempo e se perde, né? Você fica rodando em círculos também nesse sentido, assim, de tá vendo tanta coisa que você fica ali bagunçado. E aí você pode acabar se perdendo e também estagnando. Você, né, meio que os dois extremos de prática de desenho. Um muito lento, um muito rápido. Também pode ter fatores, talvez um terceiro fator aí, que é acontecer alguma coisa mais emocional mesmo, né? Assim, alguma questão mais... uma mentalidade que não está tão alinhada, que atrapalha o seu estudo. Então, pode fazer você ter menos ânimo, ter menos foco, menos atenção, alguma coisa da sua vida que tira a sua profundidade no desenho, né? Sua capacidade de estudar. Então, é isso, assim, é complicado porque tem muitos fatores que podem atrapalhar na hora da gente estudar e gerar essa estagnação, assim. Então, por isso que é importante a gente entender qual é a real causa. A gente pode achar que é uma coisa e não é. Então, é importante explorar isso, a gente entender isso e explorar. E aí, tá, isso é a pergunta, né? Como é que a gente sabe que é um e qual é o outro? Demanda muito, acho que, exploração interna, assim, de você parar para ver e analisar. Começar primeiro pela técnica, assim, que é o mais tangível, assim, é mais fácil de ver. Pô, será que eu tô fazendo da melhor maneira aqui, estudando da melhor maneira? Será que eu tô estudando com os fundamentos? Será que eu tô tendo uma mentalidade saudável em relação a isso? Será que eu tô sendo eficaz na minha prática? Se a resposta for sim, né, eu acho que não é mais uma questão de percepção do que uma questão de método, de prática. E aí a gente precisa explorar então essa percepção, assim, por que que você acha que está tão travado? E aí a gente precisa entender qual é a origem disso, assim. Então, por exemplo, né, que nem eu falei no começo, eu sinto que eu estou estagnado nesse momento agora, mas não é real isso, assim, porque como eu falei, eu evoluí. Eu evolui muito, consigo desenhar corpo inteiro, pose dinâmica, perspectivas mais forçadas. E coisa que há um ano e meio atrás, eu não conseguia. Se você ver meus desenhos do Instagram, eu só desenhava da cintura pra cima.
Então, assim, eu desenho melhor, eu desenho mais completo hoje, porém eu sinto dificuldade ainda, eu tenho as minhas questões, eu acho que não é tão bom o meu desenho ainda. Mas por quê? Porque tá mais difícil de desenhar. Eu tô colocando mais elementos no desenho, com algo que não é tão natural pra mim ainda, assim, né? Tô trabalhando outras perspectivas, poses mais dinâmicas, então eu tô saindo da minha zona de conforto mais e mais. Então, obviamente, é mais difícil. Obviamente, a qualidade não vai ser tão boa quanto se eu fizesse só o personagem da cintura pra cima, sabe? Tipo, paradinho ali e tal. É muito mais fácil desenhar dessa maneira. Agora, quando eu faço dessa outra maneira, com muito mais elementos, fica mais difícil e parece que eu sou incapaz, no sentido assim de, tipo, pô, não tô conseguindo tanto que nem antes, não tô tão bem que nem antes, mas, pô, olha a quantidade de coisas que eu tô fazendo, olha a quantidade de elementos que eu tô me forçando a desenhar. Então, essa disparidade, assim, né, de você olhar pro todo que você tá fazendo num período de tempo e ver, será que faz sentido? Será que realmente você não tá com essa lente distorcida? Que você tá comparando laranjas com maçãs? Sabe? Porque é meio que isso, né? Você pega o meu desenho de um ano atrás com o de agora, é laranjas e maçãs. Então, é meio que isso, assim, a gente precisa perceber se está acontecendo isso, e aí a gente vai ver que é uma lente distorcida. E a gente sempre precisa lutar com isso, porque infelizmente a gente sempre vai estar insatisfeito e vai sentir estagnado ou pior, que não é tão bom quanto poderia estar, né, em comparação a outras pessoas. O interessante disso tudo, caramba, só esse comentário do Ricardo, ele rende N outros podcasts. Você consegue ramificar ele assim, mas o engraçado, o interessante do que ele falou aí, me fez lembrar, eu já li em algum outro podcast, eu já li essa frase, esse pensamento do Monet, né? Mas o que eu percebo é que esse tipo de pensamento, não só esse, mas como o assunto hoje é sobre esse ou sobre isso, eu percebi que são coisas que a gente não é que a gente não vence de fato, mas a frase aqui ela vai fazer mais sentido dessa forma. Não é que a gente vence esse tipo de pensamento, a gente aprende a lidar. É como se a gente continuasse ouvindo essas vozes, mas a gente aprende a ignorar essas vozes, né? Porque agora a gente tem consciência da origem dessas vozes, digamos assim, então elas continuam meio que falando na nossa mente, só que a gente consegue identificar, e por identificar a gente ignora e segue um caminho contrário, que é um caminho positivo, né? Que é um caminho contrário a esse tipo de pensamento que tenta tirar a gente do nosso foco, do nosso objetivo, né? Mas, citando Monet novamente, né? Em algum momento da vida dele, ele fala o seguinte: nunca termino com minhas pinturas. Quanto mais longe chego, mais busco o impossível e mais impotente me sinto. Aí ele fala, né? A cor é a minha obsessão, alegria e tormento de um dia. Além de pintar e jardinagem, não sirvo para nada. Gostaria de pintar como um pássaro canta, né? Então, ou seja, mesmo ele no topo, né, do que ele fazia, mas ele dentro dele tinha esse conflito de não estar satisfeito ou de olhar para o que fazia e achar que não era o suficiente. Então, tipo assim, eu imagino que a gente vai passar a vida nunca achando que o que a gente fez ou faz é o suficiente, né? O que a questão é como a gente lida com isso. Eu vou abraçar isso e parar, estagnar de fato, porque um ponto interessante nisso tudo é o seguinte: o porquê da minha frase no início? Porque a estagnação, ela também é um fruto da ansiedade. Porque na ânsia de querer avançar, você para, você trava, sabe? É muito engraçado engraçado e trágico, né? O que a ansiedade faz com a gente. Porque a gente fica tão na ânsia de chegar lá logo
E aí, nessa ânsia de chegar lá na frente logo, a nossa mente começa a achar que o caminho é muito árduo. E aí, por ser árduo, você para porque tá muito difícil chegar lá na frente logo, né? Então, acaba gerando também, a ansiedade também é um dos fatores que gera essa estagnação ou sentimento de estagnação, né? Então, é bem interessante isso. É mais sobre como a gente aprende a lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de circunstância, pensamento. Fez até lembrar, né, essa frase do Monet que o Douglas citou, que eu tava assistindo uns documentários esses dias, né, do canal Archipel, né, Archipel, que se escreve, que é um canal só de documentário de mangakas e criadores, enfim, do Japão. E tem um cara que eu vi, né, que é o Isamu Kamiko Kuryo, não sei se é assim que pronuncia, mas ele é um dos diretores de artes do Final Fantasy X, 12, 13 e 15. E ele fala uma hora, assim, que eu achei impressionante, assim, cara, eu tô sempre insatisfeito com minhas artes, né, eu sempre acho que é muito ruim e que tem uma vozinha ali na minha cabeça que fala assim, não, cara, não é bom, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal. Então, tipo, o cara, meu, desenha demais, assim, mega diretor de arte aí, super conceituado, né, só o criador de alguns personagens de Final Fantasy, e é insatisfeito. E ele tá sempre triste em relação a isso, assim, né, nunca tá, é igual o Monet aí. Quanto mais ele cresce, mais ele se sente incapaz. Então, parece que é uma luta, assim, né, que a gente sempre vai ter. Eu acho que tem a ver, sim, com a estagnação, né, de que essa disparidade, assim, que a gente olha pra nossa arte e fala assim, cara, não tá bom. E a gente parece se sentir nesse platô, né, nessa plano ali de que não tô evoluindo, congelei, não avancei, passou o tempo e eu não cresci, sendo que é ao contrário, né, é impossível você não ter crescido. Se você praticou, se você trabalhou, é impossível, cara. Né? Tipo, pra algum lugar você tá indo, né? Até parado, você tá indo pra algum lugar, pra trás. Você tá desaprendendo. Então, assim, não tem como, cara. Ou é pra frente ou pra trás, sempre. E se você tá trabalhando, na minha visão, você sempre tá crescendo. Pequeno, de pouquinho, mas tá crescendo. Então, eu acho que a insatisfação pode ser um dos grandes fatores, talvez, dessa sensação de estagnação e ansiedade, né? De querer chegar lá, né? Num lugar que... Aonde que é esse lá, né? Como aquele artista X. Só que enquanto eu tô evoluindo, ele também tá evoluindo. Então eu nunca chego naquele artista. Então é impossível alcançar alguma coisa. E aí a gente sempre vai sentir estagnado. Pô, eu não consigo alcançar naquele cara. Óbvio, porque ele também tá avançando. Então é irônico isso assim, né? Então a gente sempre vai estar numa estagnação, num platô, só que é ilusório, porque está crescendo. Essa coisa é muito difícil de falar, porque eu sempre fico pensando em quem tá ouvindo a gente, né? Primeiro, obrigado aí vocês que estão ouvindo a gente, um abração aí e tal, mas a pessoa chega e fala, tá, beleza, cara, mas eu não sou o Monet, eu não consigo desenhar os dois olhos iguais, meu parceiro, eu não consigo. Eu faço um olho, é muito bom, e aí quando eu vou fazer o outro, eu não consigo. E aí, ele pensa desse jeito para as coisas que a gente tá falando, né? Mas tem um texto de um cara que eu acho muito bom, é o Guimarães Rosa. E ele meio que tá falando de um bêbado. E aí o bêbado tá querendo chegar em algum lugar. E aí ele fala, onde é que como é que eu faço pra chegar do outro lado da rua? Aí o cara fala, o outro lado da rua é lá. Aí ele, mas eu vim de lá e me falaram que o outro lado da rua é lá e é aqui. Sabe? E eu sinto, às vezes, quando as pessoas se sentem estagnadas, elas estão um pouco como esse bêbado, assim. Me falaram que lá era aqui, eu tô aqui, agora lá é lá. Sabe? Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer. Mas você tem o seu objetivo na vida com o desenho. E é lá. E aí você chega no lá, o lá não é mais lá, é aqui. Agora o lá é outra coisa. E aí você acha que nunca andou, mas você andou pra caraca. O seu lá que mudou de lugar. É que nem você pensar na arte como um horizonte. Você nunca alcança o horizonte. Você chega mais perto de um outro lugar. E aí, quando você chega nesse lugar, o seu horizonte muda. E pro seu horizonte, porque seu horizonte mudou, o que você tá enxergando também muda. Então, o que pra você antes era muita coisa, agora é nada, porque você tá aqui.
Porque o celular tá lá longe agora, o celular é outro. Então as pessoas se veem não caminhantes ou estagnadas porque o horizonte delas muda. Mas elas não conseguem fazer essa parada para olhar para trás e perceber o quanto elas andaram. Porque agora o lá delas é o aqui. Então elas não conseguem fazer essa espécie de distanciamento. Para isso, eu sempre recomendo uma visita na avó, se você tiver uma avó. Porque você vai na sua avó e a sua avó fala: nossa, como você cresceu. E você: o quê? Eu não mudei nada. Nossa, como você emagreceu. Nossa, como você engordou. Nossa, o cabelo tá grande. Você: o quê? Nada mudou. Mas a sua avó sabe. A sua avó sabe. A gente precisa de algumas vozes, às vezes. Né? No desenho pode ser, sei lá, o seu professor ou um amigo. Mas a gente precisa, às vezes, de algumas avós para mostrar pra gente que a gente saiu de um lar para outro lar, que agora a gente entende como aqui. É muito bom, nesse sentido é como se a gente então fosse terraplanista, né? A gente chegou no horizonte e cai no precipício, assim, ó. Né? A gente fica no lugar e cai, e fica lá. Mas é isso, realmente, é um horizonte infinito e acho que é bem por aí mesmo, essa reflexão aí, essa metáfora do Ian faz muito sentido. Correndo atrás do rabo, eternamente. Porque é outra coisa que é difícil para mim compreender e às vezes eu fico nesse lugar também. Mas às vezes me parece, quando eu escuto as pessoas falando de arte, principalmente pessoas mais novas, assim, que parece que arte é um lugar que você chega, sabe? Arte é um lugar que você conquista. Então, eu vou fazer tudo isso, eu vou fazer todos esses exercícios e eu vou chegar nesse lugar e vou estar conquistado. Como se a arte fosse uma coisa que acabasse. Mas não é você me ouvindo aí pode achar ruim eu dizer isso, né? Que arte não é uma coisa que acaba. Mas isso é inacreditável. Que até alguém como Monet pode achar: olha só quanta coisa ainda tem pra mim. É tipo uma espécie de dádiva que nunca acaba, panaceia, tipo, coisa doida. Algumas pessoas podem se sentir frustradas com isso, mas é o contrário. Imagina você ter uma espécie de jogo que dá pra você brincar pra sempre. Não é óbvio que a arte tem as partes que podem causar sofrimento e tudo mais, mas não é algo tão sério assim pra você só sofrer com isso. É você ter a oportunidade de sempre desvendar e descobrir alguma coisa. Então não tem um lar. Não tem isso. É sempre alguma coisa a mais. E eu acho que entender isso pode ser o primeiro passo para você não se frustrar nessa espécie de... Porque como não tem fim, parece que você nunca pega nada, né? Então você se sente insuficiente o tempo todo. Eu não consigo tudo isso, né? Mas não é pra... arte não é uma coisa que você consegue, é uma coisa que você tá, sabe? Arte não é sobre chegar no lugar, é sobre caminhar. E eu sinto que as pessoas acham, ou sentem, que arte é sobre chegar em algum lugar. E aí, elas só sentem que fizeram arte ou cumpriram alguma coisa quando elas chegam em algum lugar. E aí só tem espaço para frustração. Porque talvez tenha um momento que você sinta que chegou a algum lugar, ou, vendi meu primeiro desenho, tô trabalhando pra Blizzard, sei lá, qualquer coisa assim, mas isso acaba. Esses dias eu tava vendo um filme, Soul, da Pixar, e o sonho do cara era, tipo, tocar numa banda de jazz famosa e tal. E aí, quando ele consegue a oportunidade, ele morre. É por isso que o nome do filme é Soul, porque ele vira uma alma, né? E spoiler do filme, ele consegue voltar pra Terra e toca na banda. E ele: caraca, isso aqui é inacreditável, eu tô aqui na banda e tal, não sei o quê. E aí acaba o show. E ele fica: nossa, realizei meu sonho, não sei o que lá. E ele fala com a mulher, que é a dona da banda. E a mulher: então, amanhã é a mesma coisa, né? Aí ele tipo: o quê? Sabe, pra ele, era como se a vida dele tivesse acabado ali. Mas pra mulher, ela entende que tem o dia seguinte. Ele viveu o sonho dele de tocar numa banda como se fosse uma coisa que chega. E aí acaba. Eu cheguei e consegui. Mas arte, na música, no desenho, na pintura, não é uma coisa que você consegue. Não é uma coisa que você conquista. É uma coisa que você sempre faz. Arte não é futuro, arte não é passado, arte é sempre presente. Como é que você pode estar estagnado se a arte é sempre presente? Você não tem como ficar estagnado. Você só pode ficar estagnado se você pensa só no futuro ou pensa só no passado. Eu acho que quando você conseguir entender que a arte é sempre presente, e eu posso aqui agora ser piegas e falar: olha só, você está recebendo um presente, né? Que é arte. Quando você entender isso melhor, talvez você não se sinta tão estagnado assim. Cara, o negócio que você falou, assim, de
né, você nunca chega lá, nunca alcança algo. Isso é interessante até de falar, porque tem alguns marcos, que nem você falou, trabalhar na Blizzard, vender a primeira encomenda e tal, mas tem outros marcos menores que a gente pode criar, assim, pra gente perceber isso. Então, sei lá, desenhar o primeiro personagem de corpo inteiro, desenhar uma mão bonita, desenhar, sei lá, 2 olhos alinhados, que nem você falou. Então, assim, existem pequenos marcos e grandes marcos. Por exemplo, fazer a primeira venda de arte, maravilhoso, é um grande marco. Ou o primeiro emprego, sei lá, tatuagem, estúdio de tatuagem, é um grande marco. Mas tem marcos menores que a gente precisa de ficar de olho e ter essas avós aí pra lembrar a gente, né? Que a gente tá chegando lá e tá crescendo e tá mudando. Então, E é isso, assim, às vezes a gente tá com essa miopia, né? A gente não tá com a lente correta, mas a pessoa do lado que tá te vendo, ela consegue ver claramente para onde você tá indo. E você ali no meio, você não consegue perceber. Tem até aquela metáfora também, enfim, um conto assim, né? Que é o peixe pergunta pro peixe mais velho: pô, cara, queria saber onde que é o mar, né? Onde que é isso aí? Pô, é aqui, cara. Você tá dentro dele. É a água aqui, ó. Você tá dentro do mar. E por que isso, assim, né? Porque o peixe, ele tá tão imerso naquilo que ele não vê o mar. É igual o ar pra gente, assim. Pô, onde que tá o ar? Em todo lugar, cara. Só que você tá, né? Ali que você não percebe ele. E você respira ele a todo momento e não percebe. Mas é isso, assim. Tá presente. É só você prestar atenção. E aí a gente, infelizmente, não presta tanta atenção, né? A gente fica atropelando, vivendo a vida e não para pra olhar. Eu acho que, pensando, né? Nunca fiz montanhismo, né? Mas imagino que, por exemplo, os caras do Everest, assim, né? Os caras vão parar naqueles pontos ali, né? Naqueles acampamentos e eles param pra ver, ó, pô, tô chegando. Ou olha pra trás, nossa, andei pra caramba, hein, mano? Então, assim, a gente precisa fazer isso também, né? Parar de vez em quando e olhar pra trás ou pra cima, aí ver e comparando. Porque a gente só consegue saber se tá avançando ou não comparando, né? Mas não comparando com o outro, comparando com você. Você de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, que nem eu comentei do meu caso. E aí é óbvio que você escalou a montanha, né? Porque você faz mais coisas, você faz coisas melhores, diferentes no desenho. Então é importante ter esses mini marcos aí, né? Pequenas metas ou pequenos marcos que te mostram que você tá crescendo e tá evoluindo. Uma coisa que eu... Opa, falei. Outra coisa interessante, eu também nunca escalei, nem tenho interesse em escalar. Respirar já é difícil. Mas uma coisa que acontece depois, que você pode pensar, diferente do artista, o montanhista chega lá, né? Ele chega no topo da montanha. Mas uma coisa interessante que acontece depois que o montanhista chega no topo da montanha é que ele tem que descer, cara. Ele tem que descer, e se ele é montanhista, ele vai subir na mesma ou em outra montanha. Então nem o montanhista chega lá. O montanhista não chega lá, porque o lado montanhista é escalar. O lado do artista é desenhar, é ver. O seu lá é o processo, não é uma espécie de chegada. Assim. Cara, isso faz muito sentido. Porque se ele chegar no Everest e parar de ser montanhista, ele não é montanhista de verdade. Ele só queria vencer uma vez no Everest e já era. Então, né, ele abandonou a arte dele. Então, realmente, assim, a graça do montanhista é escalar montanhas, mais montanhas, né? Aí ele vai lá no Kilimanjaro, sei lá qual que é o nome dos bagulho aí. E é isso, assim, desenho também. Cada desenho nosso, cada criação nossa é uma montanha. E a gente quer outra montanha, supostamente, né? A gente deveria querer outra montanha e buscar outro conhecimento, outro aprendizado, outro desafio e continuar escalando essas montanhas, né? Uma experiência que eu tenho, é que não só a habilidade, mas sinto que o gosto também vai refinando ou mudando conforme eu vou estudando e caminhando ao longo da jornada. Porque eu lembro que no começo eu sempre tenho essas de criar desenhos que eu não faço. Eu simplesmente crio e idealizo eles e falo, pô, quando eu aprender tal coisa, eu vou fazer ele porque vai ficar da hora. Sabe, eu imagino ele na cabeça, às vezes meio embaçado assim, mas eu tenho uma vaga ideia do que eu quero fazer. Só que aí, conforme eu vou avançando, esse desenho perde aquele brilho dele. Fala, pô, já não achei legal, tá mais ou menos. Agora eu quero fazer outra coisa. Isso quando eu meio que chego no suposto nível que eu
poderia fazer esse desenho, né, anterior. Aí agora eu estabeleço outro desenho que eu quero fazer e que agora eu preciso treinar mais e aprender tal coisa para realizar esse desenho. Só que aí sempre ocorre a mesma coisa. Eu chego lá, aí depois meu gosto muda, e eu falo, não, agora isso aí eu não quero mais fazer, eu quero fazer outra coisa. E constantemente tô alterando refinando esse gosto do que eu passei a gostar ou não. Exemplo disso eu gostava muito de realismo quando eu iniciei no curso. Para mim, os melhores artistas eram aqueles que conseguiam copiar desenho igual foto, assim, sabe? Eu olhava isso e falei, pô, isso aí é o cara, esse é o cara. Aí eu cheguei lá, descobri que tem como desenhar, fazer desenho de criação, não sabia que podia. Falei, pô, que parada é essa? Talvez desenhar, fazer essas cópias aí não é o máximo que dê pra chegar, né? E com isso foi mudando, assim, comecei a gostar mais de semi-realismo, cartoon, e passei a ver valores em outras coisas. E uma ideia legal que vocês falaram lá de subir e descer a montanha, eu penso muito nisso no estudo dos fundamentos, né? Você vai passando pelos fundamentos, começa com a linha, vai até a anatomia e depois você volta, sabe? Não é como se você chega lá no suposto topo e fala, beleza, aprendi tudo. Você sempre tá indo e voltando, sempre. Estudando as mesmas coisas, assim, em formato helicoidal, acho que esse é o nome. Tipo, sempre indo pra frente, só que em círculos. Acho que esse estudo, assim, nunca acaba. Faz muito sentido, né? Porque, na verdade, a gente volta e estuda de outra maneira, de uma outra perspectiva, com um novo conhecimento e agrega mais uma outra camada de dificuldade, né? Então, tipo, luz e sombra, por exemplo. Pode ser um estudo para a vida inteira, né? Ou cores. Você sempre vai voltar e vai aprofundar. Então, é bacana esse pensamento. Eu nunca tinha visto dessa maneira, assim, né? Então, e a gente está sempre num nível diferente, né? Numa capacidade diferente, uma percepção diferente. E, enfim, é interessante essa reflexão aí também, diferentes montanhas nos fundamentos aí. Eu acho que agora a gente tá falando dos dois lados que o Ricardo comentou antes, mas a gente tá falando mais do segundo, né, da parte mais da percepção e do mental. Pensando no primeiro, que é a parte mais técnica do método, uma coisa que eu acho que é importante para pensar em relação a isso, e também em relação à ansiedade, essas coisas todas, é entender a importância do tempo na aprendizagem. Porque uma coisa que eu vejo acontecendo muito é alguém encontra um curso, encontra um vídeo, independente que seja o método, e aí ele tenta uma vez e não vê o resultado que esperava, e aí fala, esse método é errado, eu vou tentar outro. A culpa é do método, assim. E aí o que a pessoa se torna? Se torna um peregrino de métodos e sempre faz a primeira aula de todos os cursos, mas não tem tempo de aprender alguma coisa. Eu que vivo no meu tempo, não sou viajante do tempo, eu que vivo no meu tempo, posso dizer que o nosso tempo é muito isso, assim, você pesquisa qualquer coisa na internet e ela vai te entregar uma coisa, tipo, como é que você faz isso o mais rápido possível, né? Esses dias eu voltei para academia e eu queria me lembrar de alguns exercícios para abdômen, que eu tinha esquecido, faz muito tempo que eu não treinava, né? E aí todas as pesquisas, eu falei, exercícios para abdômen, pesquisei. Mas aí todos os resultados que me entregaram foi como ter abdômen definido em 30 dias, como definir a barriga em 2 semanas, mas eu não quero nada disso, eu só quero o exercício, eu não quero ter uma barriga definida em 30 dias, primeiro porque não tem como. Segundo, porque eu preciso de tempo para essas coisas acontecerem. Não tem alguma coisa que vale a pena, em geral, que vai ser em menos de 30 dias, não tem. E é muito difícil, às vezes, entender isso e aceitar isso. Que as coisas, não importa quanto você se esforce, levam tempo para acontecer. Você pode tentar acelerar, mas, em geral, tem várias consequências. Você pode ficar doente, você pode ficar cansado, você pode perder outras coisas da sua vida. Você pode tentar potencializar as coisas, mas elas têm consequências. Como no exemplo do abdômen definido. Você pode usar anabolizante, mas tem consequência, né? Então, entender que o tempo é uma coisa crucial no seu aprendizado faz parte da coisa, assim. Não é que você tá errado porque você errou. É justamente isso. Você vai errando e com o tempo vai diminuindo isso. Com o tempo, com a prática. Mas as pessoas, às vezes, pensam que eu não consegui de primeira,
tem alguma coisa errada comigo ou com esse método, eu vou buscar outro. E o que acontece, ironicamente, nesse estado? A pessoa perde tempo. Porque ela não tenta as coisas, ela vai perdendo tempo. Então entender que o tempo é seu companheiro nessa jornada faz parte do processo também. Mas o interessante que o Ian falou aí a respeito do tempo é o seguinte, a gente tem um fator, talvez seja um fator, né, que ocorre nesses últimos tempos. Talvez seja até um ponto que estabeleça um choque de gerações, por exemplo, né? Nossos pais vêm de uma época em que em que eles tinham consciência de que tudo de fato demandava tempo para ser feito, para ser produzido. Os nossos avós ainda mais, em que era uma época de trabalhos literalmente manuais, né? Hoje, um ambiente digital, você tem tudo muito rápido, né? Então, por exemplo, hoje um adolescente hoje, vamos usar um adolescente porque é mais recente, né? Um adolescente hoje entraria em colapso com a internet de escada que a gente passou, né? Na verdade, até a gente mesmo hoje, com a velocidade das coisas, entraria em colapso se a gente tivesse que se deparar com uma internet de escada, porque a gente entra em colapso com às vezes, em um determinado lugar em que a internet 4G não é tão rápida assim por conta do ambiente, por conta da região que o sinal não chega muito bem, né? E falando sobre processos, né, ainda mais nos tempos de hoje, no tempo do micro-ondas, né, do fast food, de você pedir a comida e você já tem ela pronta ali, você só pega e vai embora, né? Então, às vezes, as pessoas hoje, elas têm dificuldade em lidar com processos, né? Até por ela não ter tanto processo assim nas coisas em que faz hoje, na forma de viver, porque já é tudo quase muito pronto, ou algumas coisas são até prontas de fato. E na arte, não tem como, isso não é negativo, na verdade eu acredito que isso é muito positivo, né? Aliás, hoje estão tentando fazer com que isso seja diferente, o que é um grande problema, né? Já foi até assunto de outro podcast aqui, que são as artes prontas das IAs, né? E o quanto isso é prejudicial para a arte, né? Para a arte, para o artista. Mas isso é conversa para outra encadernação, né? Mas voltando nesse ponto, às vezes, como o Ian falou, a pessoa que ela fica buscando um método, mas não é um método em si que ela está procurando. Ela só está procurando um meio em que ela já tem aquilo pronto, em que ela não precise passar pelo processo, né? Ela é igual esse esquema de ter o abdômen definido em poucos dias. Cara, é impossível, né? Eu tenho um exemplo próximo aqui em casa, não sou eu, mas é porque eu não vou falar porque não tá aqui, né? Não tem como se defender, né? Mas foi uma conversa recente, de ontem, inclusive, né? Eu tô fazendo academia e tal coisa em mim não mudou. Mas tem quanto tempo você tá fazendo? 3 meses. Não, mas é óbvio, né? Além de ser 3 meses, não vai todo dia. Então, como que quer esperar um resultado num tempo muito curto e que ainda não aprendeu a disciplina de estar todo dia, de ter essa prática? Então, não tem como esperar mudança se não tem um processo para essa mudança, né? Então, é muito isso. Então, na questão do desenho, o Ricardo já falou sobre isso em uma outra ocasião e não me recordo em qual momento. A gente tem ali um artista que a gente admira e ele tem ali um desenho, né? Ele fez ali um desenho e eu vou fazer um desenho, uma cópia do desenho dele. Só que esse artista, ele já tem 20 anos de carreira. Eu tenho poucos meses. E aí eu vou fazer o desenho que ele fez e eu já quero que esse desenho saia top, seja como
o que eu tô vendo já de primeira, e quando não sai, não, isso aqui não é pra mim, não. Não, cara, você não tem os 20 anos que ele tem ainda, você tem um tempo para poder percorrer, né? E, naturalmente, os seus 20 anos não vão ser nada parecidos com os 20 anos dele. É uma outra jornada, né? Dentro de um mesmo objetivo, talvez, né, entre aspas, mas é uma outra jornada, são histórias diferentes. A sua evolução vai ser, inclusive, diferente da dele, e não tem como definir se é melhor ou pior. É uma jornada diferente, né? Mas é uma jornada, você tem que trilhar o caminho, você tem que caminhar, você tem que dar esses passos, né? Não tem como pular até lá, né? E se você pular até lá, se isso fosse possível, você não teria evoluído nada, você só teria pulado até lá, porque toda a jornada que te faria ter experiência para chegar lá, você não teve. Lucas, falando desse tempo novo, eu tava refletindo aqui, eu acho que eu faço parte desse tempo novo. E desse tempo em que, se procurando no YouTube, tem um roteiro para você virar artista profissional em um ano, cientificamente comprovado. Vários desses. E eu sinto que muito desse problema com o tempo tá relacionado a você sempre estar se sentindo atrasado, assim. Eu acho que, eu não sei como era antes, mas acredito que antes era... O seu nível de comparação era o seu primo que a sua mãe falava que era melhor que você. E agora você abre o Instagram, tem 1 milhão de pessoas que supostamente estão na sua frente, sabe? Então acho que isso acaba mexendo muito com a cabeça das pessoas. Com a minha também, né? Sou desse tempo. Mas para as pessoas que são muito ligadas ao fato de ver alguma evolução na produção artística delas, para essas pessoas que isso é importante. Quando a gente fala de tempo, a gente não tá falando que, olha, você vai ficar praticando, aí vai passar 10 anos e aí você vai ficar bom. Não é disso que a gente tá falando. Porque pode parecer pensar que, olha, você só vai melhorando o desenho quando passar 10 anos de você desenhando. Não. Você tá constantemente melhorando o desenho, se você desenhar. Mas o que a gente tá dizendo é que, muito provavelmente, pro objetivo gigantesco que você tem, vai levar tempo. E não é uma falha sua você não conseguir de primeira, ou de segunda, ou de 10ª, ou de 100ª vez. Porque não é mesmo pra conseguir desse jeito, assim. Porque se fosse, arte não seria... arte no nível técnico não seria tão difícil quanto ela é de verdade. Desenhar é difícil, cara. Você pensa. A doideira. Tem uma parada na sua frente. E aí tem uma superfície que ela não é a parada que tá na sua frente. E aí você transcreve aquela parada que tá na sua frente de um jeito como se ela fosse a coisa numa superfície que não é dela. E aí você vai falar, não, isso é super fácil, brother. Como é que uma coisa dessa é fácil? Como é que fazer isso é fácil? Você fazer magia numa ilusão pros outros acreditarem que aquilo é uma coisa que existe quando não é nada, é só, tipo, grafite. E aí a pessoa acredita que é a coisa. Como é que uma coisa dessa vai ser fácil? Não é fácil. E quando a coisa não é fácil, demora pra acontecer. Mas não quer dizer que você não vai melhorar no desenho em uma semana, 2, em coisa assim. Você pode melhorar em pouco tempo nesse sentido, mas são poucas coisas, né? Não é à toa que quando o Ricardo fala do curso dele, ele mostra o desenho de antes e depois. E em 3 meses as pessoas mudam muito, né? Mas isso requer tempo também. Não só tempo, no caso, 3 meses, mas quanto tempo essas pessoas praticaram também. E como elas praticaram. Isso é tempo, tudo isso é tempo. Entender isso, né? Entender que não quer dizer que você vai demorar 10 anos para você saber desenhar um rosto, mas vai demorar para você aprender as coisas. Cara, aí acho que entra outros fatores aí também, né? De que, além do tempo, dessa ideia de grandeza que a gente tem, né? De que, não, eu preciso chegar num nível muito alto, aí sim eu cheguei lá, né? Então é uma distorção do que é sucesso, assim, né? Do que é uma conquista, digamos assim. E aí, só o que é grande vale a pena. Só quando eu for muito bom profissional vale a pena eu cheguei lá. Mas não, na verdade, cada dia é uma conquista, né? Cada dia é uma pequena vitória. Se você sentar e desenhar, só de você sentar e desenhar todo dia é uma vitória. Porque tem gente que não consegue isso. Então, você já com certeza avançou mais alguma coisa aí. Um pequeno passo, mas avançou. E aí, essa necessidade de a gente mudar um pouco essa visão, né? De que não é só coisas grandes que a gente tem que comemorar. Que é chegar lá,
desenhaço que ganhou 1000 likes que vale a pena. Não, pequenos desenhos ali também, pequenos incrementos de melhoria no seu exercício ali, tá valendo também. E a gente precisa começar a aprender a ver essas sutilezas no nosso aprendizado, né, na nossa qualidade de arte. E é isso que gera, né, essa deturpação, né? A gente não vê essas sutilezas, esses pequenos incrementos de qualidade, né? E só consegue ver quando é muito gritante, assim. Então a gente precisa refinar melhor o nosso olhar para perceber essas pequenas conquistas e valorizar elas também. São pequenas, mas são conquistas. Então acho que a nossa necessidade é essa, assim, né? De alinhar as coisas para ver da melhor maneira. Acho que esse é um ponto. E aí esse outro ponto que o Ian comentou do tempo, eu tava pensando também sobre isso, né? De tem o tempo, respeitar o tempo, mas também o tempo que você aplica no papel ali, né? Do sentar ali, mano, sentar a bunda na cadeira e desenhar. Porque é irônico, assim, né? Eu vejo muitos portfólios, digamos assim, eu vejo muitos cadernos, sketchbooks de alunos, e é engraçado, assim, que eu vejo um padrão. Quando eu vejo que uma pessoa não evolui muito, você vê que o sketchbook, ele é engraçado, assim, ele é vazio, mano. Ele é tipo, ele tem espaços entre os desenhos, assim. Tipo, é um desenho aqui, aí, tipo, só a cabeça do desenho. A pessoa não termina. Aí ela vira a página, tem um outro desenho ali no cantinho. Tipo, mano, é totalmente. Né? Tipo, é cheio de área o caderno, assim. Não tem nada, assim. Tem um risco aqui, um risco ali. Você vê que ela pula, ela desiste dos desenhos. E ela faz, hoje eu vou, né, uma página é um cubo, aí na próxima é um braço de anatomia, aí na próxima é o Goku. Então assim, mano, ela fica saltando, ela não tem consistência nenhuma, e você vê que ela não tem paciência nenhuma também. Ela simplesmente pulou vários desenhos e ela desenha ocasionalmente, assim. Então, tipo, obviamente ela estagnou, ela vai estagnar. Porque ela não segue nada, ela não senta, ela não consegue parar e manter uma consistência de falar, não, deixa eu estudar por uma semaninha aqui formas, deixa eu entender o que é isso aí, o que é esse fundamento aí de formas. Não, ela pula, ela não, deixa eu ver outra coisa aqui. Ou ela nem vê, ela simplesmente vê um pouquinho ali, cansei. Aí para de ver. E fica uns dias sem desenhar e volta. Então, assim, é um tempo de. Antes de respeitar o tempo, primeiro você precisa gastar tempo, investir tempo para desenhar. Senão não adianta esperar, né? Para dar frutos precisa plantar. Então, desenha todo dia, e aí espera, dá tempo, e aí, né, desenha todo dia, durante um tempo, vai dar resultados. Então, é realmente super importante isso, e é isso, assim, né, são pequenas, não é só uma coisa que vai fazer você desestagnar, mas são vários elementos aí, né, do tempo, dessa sua percepção de pequenas vitórias, a mentalidade, a ansiedade, comparação. Cara, um monte de coisa, um monte de fatores aí. Por isso que é tão complexo aprender a desenhar bem, porque são pequenos ajustes que a gente precisa fazer, né? É como se fosse uma máquina mesmo, né? Você tem que apertar vários parafusos para ela funcionar bem. Senão ela fica lá, né? Tipo, tudo caindo, rodando errada. Então, a gente precisa ajustar cada um desses pequenos parafusos para ter uma prática consistente e eficaz. E a gente precisa identificar quais são esses parafusos soltos, para a gente conseguir desestagnar, né? Sair desses platôs aí que a gente estava falando. Falando de parafuso solto, eu sinto que um grande problema é a pessoa parar de desenhar para si mesma e começar a desenhar para os outros, para receber elogio e, assim, fazer um desenho muito bonito para mostrar para os outros e falar, pô, olha como eu tô treinando, olha o que eu aprendi. E só que, assim, nesse tipo de prática chega um momento que fica insustentável, porque desenho atrás de desenho você sempre está buscando uma grande evolução e esperando a aprovação dos outros. Além de ser desgastante e às vezes frustrante, porque você não recebe o feedback que você esperava, do tamanho que você esperava, você meio que para de desenhar e refletir e fazer aquela prática, passar por aquele processo que no início era para você, né? E não para os outros, para conquistar os outros. E acaba se tornando vazio e fica vazio da mesma forma que a sua evolução, né? Porque você já não tá mais praticando, desenhando para se autodesenvolver, mas sim para, assim, desenvolver
como que é? Fugiu a palavra. O gosto das pessoas por você. Apreço? E, assim, teve um período da minha prática que eu passei por isso, que eu só queria saber de fazer desenho finalizado, bonito, que eu queria mostrar para as outras pessoas que eu estava evoluindo e que eu estava estudando. Só que, como eu disse, chegou um momento assim que a prática se tornou totalmente vazia, sabe? Eu já não estava sabendo o porquê eu estava estudando e o porquê eu estava desenhando. E toda vez que eu olhava o porquê disso, eu só conseguia ver que eu estava buscando elogio, sabe? Isso é totalmente angustiante. Então é mais um outro ponto aí, né, que faz a gente se perder na prática, né? Acho que não é só esse, deve ter uma dezena de outros pontos que fazem a gente se desviar da prática e acabar, né, estagnando, ou até mesmo desanimando, se frustrando, se afastando do desenho. Enfim, é que consequentemente faz a gente interromper nossa evolução, né? Então por isso que é isso, assim, né? É muito complexo e a gente precisa identificar, precisa explorar, precisa entender e ter né, quem a gente é, o que a gente está sentindo, o que a gente está fazendo, esse olhar bem profundo, né? Porque se você não percebe essas coisas, por exemplo, que nem o Akira falou aí, você não para, né? Você só fica indo. E se você não percebe que tem esse problema, você fala, de onde que é esse problema, né? Por que eu tô estagnando? Por que eu tô desgostando de desenhar? Então é sempre um exercício constante que a gente precisa fazer, analisar o que a gente tem feito, né, como que a gente está pensando e fazer essa higiene aí, né, mental de ajustar essa lente aí para voltar a crescer, né, voltar para uma prática saudável e crescer. E não me vem com essa de desculpa porque você é desenhista, cara. Você é bom nisso. Você é bom em olhar as coisas e observar e ver o que tá acontecendo, se tem alguma diferença. Uma das primeiras coisas que você tem que aprender no desenho em geral é isso. Você olha a coisa, desenha e tá diferente. Aí você se pergunta, o que será que tá diferente, né? Será que é esse lado aqui que tá diferente? Aí você muda. E aí, não era esse lado não, era o outro lado aqui. Aí você muda. Isso faz parte de desenhar. Então, você tem prática nisso. Você tem prática nisso do desenho. O que você tem que fazer agora é fazer consigo mesmo isso. O que será que tá diferente aqui, que tá fazendo as coisas dar errado, né? Será que é porque eu ligo muito para os outros pensam no que eu tô fazendo? Aí você pensa nisso. Não é isso, não ligo tanto assim, pra mim não faz diferença. Será que é porque eu me comparo muito com os artistas que eu admiro? Cara, é verdade, eu olho lá os desenhos do meu amigo lá do colégio e falo, putz, que velho, ele é muito bom. Então, você é muito bom nisso já, cara. Você é artista. Você é incrivelmente bom nisso. Então, quando isso acontecer, tenta praticar isso não no desenho, mas no desenho de você mesmo. Como é que você está se desenhando? Como é que você se observa? Esses dias, foi por isso que eu peguei o celular aqui. Eu vi uma história no Instagram de uma artista. O nome dela no Instagram é Olivirta. Live. E ela comentou de um desenho dela. Ela fala, eu adoro esse meu desenho. Eu gosto muito desse meu desenho. De todos os erros anatômicos que tem no meu desenho, dessas falhas no traço que tem no meu desenho. Eu gosto muito. E isso pra mim foi tão surpreendente que nossa, cara, é tão difícil encontrar um artista que, primeiro, entende onde é que tá errado e mesmo entendendo tá satisfeito. Eu gosto muito. Eu me lembrou até do Van Gogh. O Van Gogh, ele praticou, o cara praticou pra caraca, nunca vi alguém que desenhou tanto quanto ele, nunca vi alguém que pintou tanto quanto ele, mas chegou uma hora que ele percebeu, assim, eu não me interesso, no sentido pra mim, de ter linhas como o Degas. Eu não me interesso nisso. Eu não gosto disso. Eu não acho que ele citou o Degas, mas ele percebeu que linhas como se fosse do Degas, né? E quando ele percebeu isso, ele se apoderou de si de um jeito que o desenho dele evoluiu pra caraca, assim, do nada. Você vê, não tem nada técnico nisso. Ele percebeu alguma coisa em si que fez o desenho dele melhorar. Por isso que no começo eu disse que tem coisas que a régua não consegue medir. Não tem régua pra medir uma coisa dessa. É em outro patamar. Então, isso também é fundamental pro seu desenho, pra sua evolução. Você se observar, você checar as suas linhas, você checar os seus contornos. Como é que você se relaciona com as coisas? Não é à toa que a gente tá fazendo esse podcast aqui, né? Porque a gente acredita nisso. Então, tenta, pelo menos.
E provavelmente, como todas as coisas no desenho, você não vai ser bom no começo. Mas não quer dizer que você não vale a pena praticar. Você sabe disso, você faz arte. Você sabe que arte vale a pena. Isso também vale a pena. Porque você também é sua arte. Fez até lembrar uma frase que o Ian falou, né? Que é tem a técnica da moldura, né? Que é para desenhar e tal, né? Tem até no canal aqui. E tem fazer essa análise, fazer esse processo que o Ian tá falando, é fazer a técnica da moldura de si mesmo, assim, né? De, tipo, ver as relações ali, os alinhamentos e tal, as posições para desenhar, né? Se ajustar corretamente aí. E acho que, e para isso, eu acho que é importante ter um parâmetro. Precisa ter uma referência, né? Ou seja, uma pessoa que talvez seja esse ideal. Então é super importante a gente ter um mentor ali que ele não sabe que você é mentorado dele, mas você usa ele como mentor. Eu tenho vários, né? Tipo Elisa, Peter Han, Loic. Então é importante você ir atrás desses caras, dessas pessoas, no sentido assim de, pô, como que ela pensa? Como ela é como ser humano? Não como artista somente, né? Não é só de desenho que eu tô falando. Mas como ela se porta, como que ela pratica, como que ela vê os erros. E, mano, hoje em dia, né, a maldição e a bênção aí da internet da era de hoje, né, que tá tudo disponível, né? Se você souber pesquisar, se você tiver paciência aí, você pode encontrar materiais incríveis, maravilhosos, documentários, lives, e aí você consegue pescar um pouco, assim, como essa pessoa é, como esse artista é. E aí você pode emular isso, trazer isso para você e usar isso como parâmetro. Se você se deparar, por exemplo, numa estagnação, pensar, por exemplo, pô, será que, sei lá, a Lois, ela já passou por isso? E se ela passou, como será que ela lidou com isso? Será que ela já falou isso em uma live? Como que é? Pelo que eu percebo da personalidade dela, será que ela ficaria assim como eu tô? Será que eu não posso ser um pouco mais como ela nesse sentido de, né, ter um pouco mais de uma mentalidade mais saudável? Enfim, eu acho que é interessante isso e eu sempre busco isso nos artistas que eu admiro. Eu vejo não somente a arte, mas o modo de ser. E então eu acho que isso, eu gosto de trazer um pouco disso para mim, porque eu acho que existe um padrão, né? Você vai ver que grandes artistas normalmente têm um padrão assim de ter uma solidez aí de comportamento, né, de mentalidade muito grande. Então começa a fazer isso, começa a ter um parâmetro, né, de um ideal. Não precisa ser artista, pode ser talvez um pensador, um filósofo, uma figura religiosa que você admira, mas é um parâmetro de virtude, certo? Então acho que é válido, né, para você usar como referência, como você faz no desenho, né? Desenha a partir de uma referência, você se desenhar a partir de uma referência, né, um ser humano mais experiente, mais sábio, para te ajudar a lidar com essas situações, né? E acho que complementa aí o que eu ia estar falando sobre se observar, se alinhar e se ajustar aí. Essa coisa dos mentores que não sabem que são seus mentores é tipo aquilo, a gente namora, ela só não sabe ainda, né? Então, e aí para finalizar esse assunto, assim, né, dar algumas dicas mais práticas, eu vejo que é interessante fazer um exercício talvez até periódico, assim, né, de você pegar sua pasta de desenho e compara com você de 3 meses atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás, e aí, com certeza você vai ver evolução, nem que seja um pouquinho ali você vai ver. E aí, por isso que é importante você guardar seus desenhos, seus exercícios, porque eles são sua história de evolução. Então, é importante fazer isso para você ter esse parâmetro de comparação e ter essa percepção. Será que eu estagnei de verdade? E eu posso te dizer, se você desenha, né, constantemente, consistentemente, você não está estagnado, né? Pelo menos alguma coisa você melhorou. E obviamente pode ser mais ou menos de acordo com a maneira como você estuda, com método, com técnicas boas, mas estagnação real, assim, não existe, a não ser que você realmente não desenhou, parou de desenhar, aí sim tem estagnação, né? Real, de verdade mesmo. E aí uma outra dica, né, pegando o que eu comentou das avós, né, de você ter um grupo, de você buscar um grupo de amigos, de uma comunidade de artistas. Hoje em dia, de novo, tem a internet aí para te ajudar. E aí as pessoas conseguem te analisar muito melhor, às vezes, do que você mesmo, né? Elas estão de fora e elas conseguem ver o todo ali, o seu, né, o corpo do seu trabalho todo lá e conseguem ver, pô, você com certeza evoluiu, cara. Em 3 meses você deu um salto.
você consegue fazer isso aqui melhor, suas linhas melhoraram. Então, ter essas avós aí, né, esses amigos, com certeza é fundamental. Então, busque essa galera aí. Hoje, né, na internet tem, né, vários canais que tem servidores aí, que você pode entrar. Aqui também tem no nosso canal. E aí você pode encontrar uma galera para te ajudar nesse sentido, assim. Então, é uma outra dica aí também mais prática para te ajudar a perceber que talvez a estagnação seja só uma loucura aí da sua cabeça. Uma dica que eu posso dar, eu não sou, eu sinto que eu não sou tão bom assim em dicas práticas, eu acho. Mas uma dica que eu posso dar é tenha um pouco de fé. Independente se você acredita em religiões, o que a gente chama de religião ou não. E o que eu quero dizer com isso, ter um pouco de fé? Vamos assumir uma situação hipotética. Digamos que você entra no YouTube e pesquisa como desenhar, aí você encontra o canal de um cara que chama Ricardo Yamaguchi. E aí você se interessa tanto pela coisa que você fala, nossa, eu vou comprar o curso desse cara. Eu vou comprar o curso desse cara. Não é tão caro assim, pedi pra minha avó, ela que falou que eu desenho bem, ela me deu dinheiro. É meu aniversário, meus pais me deram o resto do dinheiro, comprei o curso. E aí, o que eu quero dizer ter um pouco de fé? Você vai chegar lá no curso e vai ter um montão de coisa pra você fazer, pessoas pra você conhecer e tal. E, por exemplo, aqui nesse primeiro nível, a gente não demora muito tempo, é como se fosse um tutorial. O professor te diz isso. Acredita, tem fé no que o professor te disse. Não demora muito ali. Faz as coisas que tem que fazer, acredita que aquilo é o que você tem que fazer e faz. Mas faz acreditando de verdade, assim, fé. Sem motivo, sem explicação, só faz. E aí você entrega o que tem que entregar e tal. Aí você chega em outro lugar e fala, você vai fazer tantas páginas disso, e depois você vai fazer um desenho disso, e aí depois vai fazer um desenho de imaginação. Aí você vai pensar, não, eu tô no começo, eu não sei desenho de imaginação. Mas não, lembra que você tem fé? Você tem fé, o cara falou pra você que agora você vai fazer um desenho de imaginação. Então você faz, mesmo sem imaginar que você consegue fazer um desenho de imaginação. Você não precisa, sabe por quê? Porque você tem fé. E aí você continua. Eu acho que às vezes falta um pouco de fé nas pessoas. Porque fé é fazer a coisa sem motivo, assim, sem lógica aparente. Você não precisa disso. E sabe o que acontece quando você tem fé? Milagre. Acontece milagre. Você do nada descobre que aprendeu um montão de coisa no desenho. Eu só tava fazendo o que os outros me disseram pra fazer ali, pessoas que entendem da coisa, pessoas que fazem mais tempo do que eu, e olha só como é que eu melhorei. Por quê? Em geral, as pessoas duvidam muito de si e acabam duvidando muito do desenho. E aí elas falam, não, eu preciso de mais tempo aqui nessa parte que falaram que é pra ser rápido. Não, eu preciso fazer mais desenhos antes de fazer um desenho de imaginação. E aí acabam não fazendo. E aí confunde a falta de evolução com o não fazer delas. E aí chama isso de estagnação. Mas pra mim, falta um pouco de fé. Falta um pouco de fé, acreditar nas coisas e fazer. Você precisa fazer, óbvio, né? Só a fé não basta. Você precisa fazer. Mas então, se eu fosse dar alguma sugestão prática, é isso. Tenha um pouco de fé. Você não precisa, ou se você não consegue, só falta de dar dinheiro, não precisa ser necessariamente com o curso do Ricardo. Pode ser com os vídeos dele. Assiste os vídeos que são de graça no YouTube. E assiste com fé. E faz as coisas. E espera. Faz e espera. Com fé. Essa é a minha recomendação. Excelente dica aí do Ian para finalizar com chave de ouro. Da hora, galera. Esse papo aí foi muito legal, né? Acho que deu para explorar bastante pontos aí. Espero que tenha ajudado aí vocês todos. Comentem aí, mandem suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões. E aí comentem aí embaixo pra gente falar nos próximos episódios. A gente não tá fazendo isso, a gente tá lendo os comentários. Eu abri agora e eu vou ler os comentários. A gente tem que fazer um episódio só de ler os comentários. A gente fala pra mandar comentário e não lê comentário. Mas eu vou ler agora. Eu vou abrir e vou ler. E aí depois, né? Enfim, vocês façam isso nesse episódio aqui. Então, no último episódio que teve o da mentalidade, né? De artistas e tal. E aí... de novo, ironicamente, a Patrícia Almeida mandou um elogio aqui pra ele, vocês são os melhores. Dessa vez ela falou de todo mundo, não falou só do Ian. Tá vendo? A minha mãe, mas da avó também, na metáfora da coisa. Fala que a gente melhorou aí, ó. Tamo melhorando.
Enfim. Ó, a Rebeca aqui, ó, a Rebeca Vitória falou que o papo é bom demais e se identificou horrores. Então, que bom que foi útil aí, Rebeca. Espero que te ajude aí no seu processo, na sua prática. Então, olha, mais uma fã aí sua, mas não é sua mãe, ó, é a Cat. Ela falou, ó, toda vez que eu ouço o Ian falando nesse podcast, minha cabeça faz um boom gigante. Incrível aí, ó, a Cat. E é real. Pra minha cabeça também. Às vezes eu ia falando umas coisas que eu não sei nem o que falar depois. Causando explosões, né? Dá só o piripaque do Chaves. Boa. Olha lá, aqui ó. A Isa. Eu com 16 anos fico achando que tenho que correr atrás do tempo perdido. A ansiedade é triste. É o que a gente tava falando aqui nesse episódio também, né? Então Pô, 16 anos tá cedo ainda, né? Não precisa ter pressa aí. Então, não é tempo perdido jamais. É isso aí, Isa. Tem que ajustar essa mentalidade aí. Te entendo. É isso aí, galera. Brigadão. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Ian. Valeu, Akira. Valeu, Douglas. E até a próxima. Valeu.